Larguem as espadas e poderão ir. Em um mundo onde a honra vale mais que a própria vida, onde a lealdade é testada pelo aço das espadas e onde um único erro pode custar um legado inteiro, surge uma história de vingança que atravessa o tempo. Imagine um império gigantesco, rico, poderoso, mas também podre por dentro. Um lugar onde políticos corruptos manipulam leis, compram sentenças e onde a justiça depende mais do ouro do que da verdade. É nesse cenário que conhecemos Bartók, um senhor respeitado, temido por seus inimigos, admirado por seu povo. Um homem justo, raro demais para o mundo em que vive. Bartók não tem filhos, mas tem algo ainda mais valioso: homens leais que o seguem não por medo, mas por respeito. E entre esses homens existe um que se destaca: Raiden, o comandante, o braço direito, o guerreiro que pisaria no fogo pelo seu senhor sem pensar duas vezes. Raiden não é apenas um soldado, ele é o herdeiro espiritual de Bartók, o homem escolhido para carregar seu nome, seu estandarte, seu legado. E quando Bartók anuncia publicamente que Raiden será seu herdeiro, o salão inteiro entende o peso daquela decisão. Aquilo não é só uma honra, é uma promessa de continuidade, uma declaração de confiança absoluta. Mas em impérios corruptos, homens honrados costumam incomodar. E é aí que entra Mot, o emissário do imperador, frio, calculista, cruel na medida certa para agradar quem está no poder. Mot é o tipo de homem que sorri enquanto destrói famílias, que fala em nome da lei, enquanto manipula a própria justiça. Ele enxerga Bartók como uma ameaça, não porque Bartók seja rebelde, mas porque é respeitado demais. E governantes tiranos temem duas coisas: exércitos fortes e líderes amados pelo povo. Bastou uma acusação, uma dívida forjada, uma narrativa bem construída, e pronto, Bartók é convocado ao tribunal imperial. Seus homens sabem que aquilo não é justiça, é um julgamento com sentença pronta. Mesmo assim, Bartók vai, de cabeça erguida, como um verdadeiro senhor. Raiden o acompanha, silencioso, mas com o coração em alerta. O tribunal é um espetáculo de hipocrisia, juízes comprados, testemunhas ensaiadas, e Mot observando tudo com satisfação. A acusação: corrupção, desvio de impostos, traição ao império, tudo mentira. Mas naquele mundo, a verdade não protege ninguém. E então vem a sentença. Bartók é condenado à morte. O salão inteiro sente o peso do momento, mas o pior ainda estava por vir. Como forma de honra, é decretado que a execução deve ser feita por alguém próximo, alguém de confiança, alguém leal. E Mot escolhe Raiden. Sim, o próprio herdeiro, o filho de coração, o comandante mais fiel. O golpe é psicológico, cruel, perfeito para quebrar um homem por dentro. Raiden encara Bartók. O silêncio entre eles diz tudo. Não há desespero, não há gritos, apenas um olhar de entendimento. Bartók sabe, Raiden sabe. Aquilo não é o fim, é o começo de algo maior. Com mãos firmes, mas alma despedaçada, Raiden cumpre a ordem. O salão observa, alguns chocados, outros satisfeitos. Mot, principalmente, parece aproveitar cada segundo, e naquele instante, não morre apenas um senhor, morre um símbolo, um clã, um legado inteiro, ou pelo menos, é isso que o Império acredita. Após a execução, Raiden é humilhado, destituído de títulos, privado de honra, e expulso com seus homens como se fossem nada. Para o Império, ele é um guerreiro quebrado, um homem sem propósito, um comandante sem senhor. Mas o que ninguém percebe é que a chama da vingança não se apaga com vergonha, ela se alimenta dela. E enquanto todos acreditam que o clã de Bartók acabou, Raiden começa a planejar, em silêncio, nas sombras, esperando o momento certo, porque alguns guerreiros lutam por glória, outros lutam por ouro, mas Raiden agora luta por algo muito mais poderoso: vingança, honra e memória. E essa história está só começando. A morte de Bartók muda tudo, mas não do jeito que Mot imagina. Para o Império, Raiden virou um homem quebrado, um guerreiro que perdeu sua honra, um comandante que traiu o próprio senhor. E é exatamente isso que Mot quer que todos vejam. Dias passam, depois semanas, e então meses. Raiden se afasta, some dos círculos de poder, se entrega à bebida, à aparência de derrota.
A imagem de alguém que desistiu da própria vida. Seus antigos companheiros parecem dispersos. Alguns viram mercenários. Outros desaparecem. Outros fingem que nunca serviram ao clã de Bartók. Para quem observa de fora, o clã morreu junto com seu senhor. E Mott acredita nisso. Mas o que parece decadência é teatro. Cada passo de Raiden é calculado. Cada erro é encenado. Cada queda, planejada. Porque vingança apressada falha. Vingança paciente destrói impérios. Enquanto todos olham para o homem que caiu, ninguém percebe o estrategista que se ergue. Na surdina, Raiden reencontra seus antigos guerreiros, um por um, em locais diferentes, sem chamar atenção. Não há discursos heróicos, não há promessas grandiosas. Há apenas uma pergunta: você ainda se lembra dele? E isso basta. Chegou a hora. Dentro da fortaleza, o caos começa a surgir em pontos diferentes. Distrações calculadas, movimentos rápidos, confusão espalhada. E no centro de tudo, Raiden, calmo, focado, frio como nunca. Não há ódio em seu rosto, apenas determinação. Porque isso nunca foi sobre raiva, sempre foi sobre justiça. Mott, pela primeira vez, sente algo que não sentia há anos: medo. A segurança absoluta ruiu, a fortaleza invencível foi violada. O homem que ele quebrou voltou, e voltou mais forte. O confronto final não é apenas físico, é simbólico. De um lado, um homem que governa pelo medo, do outro, um guerreiro movido por lealdade. E quando o destino finalmente coloca os dois frente a frente, fica claro: impérios podem comprar leis, podem manipular julgamentos, podem controlar exércitos, mas não podem apagar honra verdadeira, porque honra vive na memória dos que permanecem leais, e lealdade é algo que tiranos jamais entendem. No fim, a vingança de Raiden não é só pessoal, ela é um recado para o Império, para os corruptos, para qualquer um que acredite que poder é eterno. Nada é eterno, nem impérios, nem tiranos, nem o medo, mas a honra de um guerreiro, essa sim atravessa gerações. E assim, o legado de Bartók vive novamente. A invasão já começou, os portões foram superados, os guardas estão em alerta, mas o verdadeiro impacto ainda está por vir, porque uma fortaleza pode ter 1000 soldados. Mas quando o medo entra primeiro, a batalha já está meio vencida. Os homens de Raiden avançam como sombras, sem gritos, sem celebração, sem distrações. Cada passo é lembrança, cada golpe é promessa cumprida. Eles não estão ali por guerra, estão ali por memória. Enquanto isso, Mott tenta recuperar o controle, ordena reforços, fecha corredores, grita comandos, mas sua voz já não impõe o mesmo respeito. Ela carrega algo novo, desespero, e líderes desesperados cometem erros. Raiden atravessa a fortaleza como quem conhece o destino, porque no fundo, ele já decidiu esse final há muito tempo. Cada corredor percorrido é como se aproximar de um capítulo que precisa ser encerrado. E então, finalmente, ele chega. Mott e Raiden ficam frente a frente, sem exércitos entre eles, sem tribunais manipulados, sem títulos, apenas 2 homens. E o peso de tudo o que aconteceu. Mott tenta falar de lei, de ordem, de dever ao Império, mas suas palavras soam vazias, porque quem vive pela mentira não sustenta discurso diante da verdade. Raiden não responde com discursos longos, não precisa. Seu silêncio já carrega a resposta. O confronto é rápido, direto, decisivo. Não é uma luta por orgulho, é o fechamento de uma dívida. E quando termina, não há comemoração. Não há vitória comemorada aos gritos, apenas um silêncio profundo, o tipo de silêncio que só existe quando algo foi finalmente resolvido. Mas a maior vitória não é a queda de Mott, é o que vem depois. O Império percebe, o povo comenta, a história se espalha. O clã que diziam estar morto sobreviveu, a honra que tentaram apagar permaneceu. E o legado de Bartók, aquele que o Império quis destruir, se torna ainda mais forte. Porque agora virou história, e histórias atravessam gerações. Raiden não assume tronos, não busca poder, não se declara herói. Ele apenas cumpre o que prometeu. E às vezes, isso é o maior ato de grandeza de um guerreiro. No fim das contas, essa nunca foi só uma história de vingança. Foi sobre lealdade, sobre memória,
sobre o que significa manter a palavra mesmo quando o mundo inteiro tenta quebrá-la, porque impérios caem, governantes mudam, leis são reescritas, mas honra verdadeira? Essa não pode ser executada em praça pública. Ela vive nos que permanecem fiéis, e enquanto houver alguém que se lembre, o legado nunca morre. E você, acredita que honra ainda tem valor no mundo de hoje? Ou isso ficou apenas nas histórias?